Boa noite a todos. Vamos começar. Então, assim, é assunto polêmico, como eu disse, esse assunto é bem complicado, mas ao mesmo tempo não é tão complicado assim, tá, gente? É uma questão que a gente pensa que pode ou não pode, é possível ou não é possível. Então, para a gente começar esse assunto, eu gosto sempre, como eu disse, eu gosto sempre de falar com as pessoas o que significa, por que existe, qual é o motivo, porque assim, não dá para a gente falar de um assunto sem a gente saber pelo menos o básico desse conhecimento, tá? Jefferson, teu som aí, por favor. Então, assim, eu gosto de falar com as pessoas, como se fala, ter uma crítica. Eu gosto de fazer as pessoas pensarem. Essa semana, como eu disse, a gente está aí nesse mundo digital, a gente escuta algumas críticas, mas eu acho super show de bola. E algumas pessoas falam, caramba, Débora, você enrola muito, mas não é enrolar, gente, é vocês pararem para pensar no que eu estou falando aqui para vocês. Porque se for só para a gente passar conteúdo, olha, gente, é isso, sem dar uma referência, sem dar uma lei, sem dar um contexto para vocês pensarem, fica muito fácil. E não é, a gente não está numa situação fácil, a gente está num momento que a gente tem que pensar. Tudo que a gente faz na nossa vida, a gente tem que pensar, a gente tem que planejar. E eu gosto muito de sempre trazer um conhecimento para vocês, para que vocês possam parar para pensar, realmente fazer uma análise do que está acontecendo com vocês. Porque, assim, se a gente não fizer uma análise, a gente vai continuar do jeito que a gente está, ok? Então, assim, eu faço realmente vocês pensarem na situação. Então, vamos lá. Quando a gente fala em remuneração de dirigente, muitas pessoas pensam, eu vou poder... Peraí, quase caiu aqui. Peraí, gente, desculpa. Eu vou poder remunerar, não vou poder remunerar? Eu faço ou não faço? Qual vai ser a questão, Débora? Então, assim, gente, até o momento, desde que eu me conheço como gente, estudando as leis aí do terceiro setor, olhando tudo que eu tenho que olhar, eu tenho uma coisa para falar verdadeiramente para vocês. Não existe uma lei que diz que não pode remunerar dirigentes. Não existe, não tem nada dizendo assim, você não pode, não tem. Então, assim, eu gosto de trazer para vocês as leis para quê? Para que a gente tenha certeza no que a gente está fazendo. E hoje a gente não tem uma lei dizendo que você não pode remunerar dirigente. Não tem. Não existe falando que não pode. Ou que pode. A gente tem os pode, mas não tem o não pode. Então, primeiro como eu disse, a gente tem que entender o que é essa remuneração de dirigente. Então, remunerar, claro, eu sempre trago a palavra, remunerar é você pagar pelo serviço de uma pessoa, tá? Que está fazendo alguma coisa. Então, pagar o dirigente é você pagar a prestação de serviço daquela pessoa que está gerindo o projeto, ok? Então, só para a gente pensar nisso. Quem é esse dirigente, Débora? É o presidente? É o diretor? Quem é esse dirigente? Isso vai fazer depender de vocês, como é o dirigente do teu projeto. E aí a questão eu gosto de falar que a gente tem dois contextos, e como eu disse, a gente tem que pensar, entender a situação. O que é entender a situação? O que é uma OSC? O que é uma organização da sociedade civil? Ou, para que todos conhecem, o que é uma ONG? Então, a gente fala o quê? A ONG é um grupo de pessoas, tá, gente? Que se encontram, que se juntam para um interesse e um objetivo comum, tá? Aí a gente fala, ok, legal, realização de ações solidárias, tá bom? Social, ok, já entendi, Débora. Aí a gente fala assim, sem fins lucrativos, isso tudo eu tô falando que é a gente, é uma organização da sociedade civil, é uma ONG, tá? Incentivadas pela esfera pública, não realizada pelo Estado. Então, assim, aquilo que o Estado faz ou deixa de fazer, é uma demanda que é necessária, a gente vai lá e faz. A gente não pode esquecer que a gente não é o Estado, a gente não tem obrigação, a gente faz porque a gente quer. E aí, quando ele vê que o nosso trabalho é bem feito, ele vai e faz a parceria com a gente. Ok? Todos estão cientes do que significa uma organização da sociedade civil. O que significa uma ONG, tá? É só para a gente tentar entender antes da gente entrar no contexto de remuneração. Aí eu falo para vocês, eu acabei de dizer que não existe uma lei que diga que não pode, mas a gente tem a história e a gente tem o contexto ideológico das pessoas. O trabalho do terceiro setor, vamos tirar do terceiro setor e vamos falar do trabalho das ONGs, o trabalho filantrópico, que é assim que ela surgiu, ele diz que o trabalho é livre, é voluntário, é gratuito. Por que eu vou pagar uma pessoa para fazer esse trabalho? Isso é o contexto das pessoas. Isso é a ideia das pessoas que não entendem o que é uma organização da sociedade civil. Entendeu? Então, assim, o contexto é, o que você entende com um projeto social? Aí eu gosto de botar que a gente tem três tipos de visão. A visão da pessoa que idealiza um projeto. O que é essa visão que idealiza um projeto? Aquela pessoa que fala, eu quero criar um projeto, eu quero mudar a vida, eu quero mudar o mundo. Então, eu vou te dar vou botar 3 pontos de uma pessoa que cria um projeto e quer mudar o mundo, ok? Visão desse gestor.
É a visão romântica. Eu vou criar um projeto, vou mudar o mundo, as crianças vão ser felizes, os idosos vão ser felizes, os animais vão ser felizes. Uma visão romântica. E a gente, quando começa o projeto, a gente sabe que não é nada disso. O que é essa visão romântica? Eu imagino uma coisa e quando eu entro nesse mundo, eu vejo que o negócio é muito mais difícil do que eu imaginava. Então, a maioria das perguntas, as pessoas perguntam, Débora, como eu vou captar recurso? E isso é o quê? Falta do conhecimento. Você não se planejou antes de começar alguma coisa. Então, assim, eu quero sair do projeto, de um coletivo, tá? Do movimento social, e agora eu quero virar uma organização, eu quero me legalizar, que por isso que a gente fala agora das OSCs, que elas estão legalizadas, com tudo certinho, associação, fundação, esse tipo de coisa. E aí a pessoa fala, mas eu vou vou legalizar meu projeto. Aí vem, a legalização, ela vem com alguns benefícios, como ela também vem com algumas coisas complicadas. É benefícios e responsabilidades. Não é simplesmente, eu vou ter um benefício para ter isso aqui. O benefício tem com responsabilidade. E o benefício vem quando você conhece aonde você está. Porque se você não vai pedir aquele benefício, vai passar despercebido. Ok? Então a gente tem que pensar nesse contexto. Segunda visão do idealizador, tá, gente? Visão da falta de conhecimento. O que é visão de falta de conhecimento? Olha, já que a gente está falando em relação a dirigente, o meu amigo disse que o amigo dele disse que o projeto ele é gratuito, que as pessoas trabalham voluntariamente. Mas ele falou que dá para ganhar sim recurso, que já viu gente trabalhando lá CLT. Falta de conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, tem alguém aí que disse que a coisa acontece. Mas ele tá ali, eu já ouvi falar. E as coisas que as pessoas me perguntam, cara, Débora, pode ou não pode? Eu já ouvi falar que pode. A questão é, a gente ouve falar, a gente não vai pesquisar. E aí a gente vou vir falar com vocês em relação a isso. E aí tem a visão a pessoa fala comigo, eu falo, oi, como é que é? Essa é a minha visão. Oi, como é que é? O que é a visão do oi, como é que é? A visão do oi, como é que é? A pessoa fala desse contexto. Eu vou legalizar porque aí, legalizando, eu vou poder viver do projeto. Dá para tirar uma grana. Gente, olha só. Eu gosto muito de falar isso com as pessoas. O projeto é um projeto social. O projeto não é para você ficar rico. O projeto trabalho para sobreviver. Você vai ganhar, sim, o teu salário para você sobreviver. Não é para você achar que você vai, vou virar dirigente e vou tirar 10 mil. Esquece. Isso não é empresa. Isso não é um empreendimento para você tirar lucro. Então, é aquele oi que eu falo, oi, como é que é? Impossível. Aí a gente volta para a nossa realidade. O que é a nossa realidade? Quem cria um projeto, normalmente, ele tem um recurso, porque muitas das pessoas tiram dinheiro do próprio bolso para pagar as despesas do projeto. Muitas pessoas falam isso comigo. Não consegui finalizar, não consegui recurso suficiente, botei dinheiro do meu bolso. Então, você tem um recurso fora do teu projeto. Você ou é aposentado, ou você é pensionista, ou você trabalha numa empresa, ou você é concursado, não importa. Você tem a sua renda. O teu projeto é um sonho para realizar uma coisa. É um desejo para você fazer alguma coisa. É aquela coisa de eu sou o herói, eu quero mudar o mundo. Entendeu? Você não quer viver do projeto. Aí vem a visão do idealizador, tá, gente? Isso tudo é quem vive pensando no seu projeto. Aí vem a visão do povo, da sociedade, das pessoas, as pessoas que vão doar para o nosso projeto. Muitas pessoas pensam, é uma ONG, ela vive de doação. Não tem pessoas que trabalham. Lá só vive pessoas que doam, só vive pessoas que dão o seu tempo, são voluntárias. Isso é a visão de muitas pessoas. É uma coisa filantrópica. Só que aí a gente vê, não é 100% assim. Tem muitas pessoas que trabalham no terceiro setor oficialmente. Então a gente para pensar, a gente tem várias leis. Desculpa, gente. A gente tem várias leis no terceiro setor. É um setor realmente econômico, não é de gerar lucro. Eu não vou ter lucro nesse setor, mas eu gero emprego, eu gero um PIB para o Brasil aí. A economia roda por causa do terceiro setor. Então, assim, se a economia roda, se tem gente empregada no terceiro setor, se a gente está fazendo um monte de coisa, por que a gente não vai ter recurso? Por que a gente não vai poder pagar as pessoas dentro do nosso projeto? Aí vem a visão da Débora. Isso é a visão das pessoas. Não tem que pagar porque é um projeto filantrópico. É uma coisa que dá para o povo, a doação, esse tipo de coisa. Isso são as pessoas. Muitas pessoas pensam assim. As pessoas, normalmente, quando estão dentro do projeto, elas sabem qual é a realidade e elas querem realmente ganhar o seu salário. E, como eu disse, eu trabalhei praticamente 8 anos ganhando um salário. E aí vem a visão da Débora. Minha visão, gente. A minha visão é, gente, quem trabalha, trabalha
para pagar suas contas. Trabalha para sobreviver. Se hoje meu projeto é só um lugar onde eu quero mudar a sociedade e eu tenho meu trabalho fora do meu projeto, o meu intuito não é viver do meu projeto. Eu quero que ele mude, eu quero mudar a vida. E quem sabe um dia eu ganho um salário pelo projeto. Aí a questão é, essa frase eu escuto muito, eu quero viver do projeto. A questão é, dirigente é gestor, dirigente é presidente. Dirigente, gente, é aquela questão, ele está ali na parte de direção, esse tipo de coisa, e se você parar, a gente tem um documento precioso dentro da nossa instituição, que é o nosso estatuto. Um dirigente não fica a vida toda dentro do projeto. Ele muda de tempos em tempos. Tem estatuto que muda em 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos, de 10 em 10 anos. Hoje a gente bota muito de 3 em 3 ou de 4 em 4, no máximo. Mas já vi estatuto que tem 10 anos aí, a direção vai ficar 10 anos. Aí a questão é, você quer ser dirigente do projeto para ganhar dinheiro. Se tem a mudança de presidência, você vai sair daqui a 2, 3 anos. E aí, como você vai viver do projeto? Para pensar nessa questão. É isso que eu falo, as pessoas idealizam algo que não conhece a realidade. O pagar dirigente, você não vai ficar a sua vida inteira dentro do projeto. E você não vai ganhar um salário a sua vida toda, porque você acha que você é dono do projeto. Não existe isso, gente. Ah, Débora, mas o meu projeto eu já estou lá há 10 anos, estou lá há 30 anos, eu que mando no projeto. Gente, eu sempre falo, o projeto é um legado. Eu criei o projeto hoje, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, eu quero que ele ande sozinho, que eu vou embora viajar. Vou viver minha vida. Porque muitas pessoas falam para mim, Débora, eu morro, eu vivo do projeto, eu não consigo respirar, que não sei o que é lá. Gente, como assim? Que tu não consegue respirar? Eu faço tudo naquele projeto, é minha vida. Ué, mas você não tem emprego? Você não trabalha de segunda a sexta, de 8 da manhã até 9 horas da noite? Como você quer falar que você trabalha, vive do projeto? Você pode resolver as pindaíbas do projeto. Mas falar que você vive do projeto é meio complicado. Ah, mas hoje eu sou presidente do projeto, eu me direciono toda para o projeto. Mas você tem um salário, que tu é aposentada. Você tem tempo livre, você quer fazer isso. Mas não necessariamente você tem que fazer isso. Essa é a diferença. Por isso que eu falo, a gente tem que parar para pensar. Você não vai viver do projeto igual uma empresa. Eu criei uma empresa, eu vou ter lá vou ser sócio, todo mês vai ter um dinheirinho para mim. Não é isso, gente. Você criou um projeto para quê? É um legado. Você criou um projeto para quê? Para que ele continue ali, que as pessoas que vão trabalhar nele, que ganhem seus salários, mas a direção é complicada. Você não vai ser presidente o resto da sua vida no teu projeto, para você ganhar um salário de presidente. Entendeu a questão? Mas eu faço muita coisa, Débora. Você que não está entendendo, eu faço muita coisa. E aí eu falo, gente, antes de você pensar em fazer muita coisa, o que você faz no seu projeto? Então, aí eu pergunto para vocês também, o que vocês fazem no seu projeto para vocês dizerem que vocês fazem tudo, que vocês precisam ganhar um salário para isso? Aí eu escuto as pessoas falar, então, eu dou aula, eu faço captação de recurso, eu tenho que ministrar algumas oficinas, eu tenho que fazer site, eu tenho que fazer arte do meu projeto. Aí eu te pergunto, isso é sua obrigação? Quem faz arte não é a pessoa do marketing ou a pessoa da comunicação. Ah, mas não tem gente para isso. Por quê? Porque você não está sabendo captar voluntários. Se você está dando aula, ministrando aula de oficinas, por quê? Se você é dirigente do projeto, você não tem que estar fazendo oficinas. Ou se você está, você tem que dividir os seus horários. Não é para você fazer arte, participar de reuniões, fazer atendimento com as famílias. Não é. Mas eu tenho que fazer tudo, Débora. Você faz porque você está desorganizado. Não é porque você faz tudo que você precisa receber um salário. Entendeu a questão, gente? Aí eu pergunto para vocês, como eu disse, a gente tem um estatuto. Pelo menos todo mundo tem um estatuto que tem aí sua organização oficialmente legalizada. Todo mundo tem o seu estatuto. Aí eu te pergunto, o que faz a direção do seu projeto, a presidência do seu projeto? Porque quando você fala que você faz tudo, a direção ou a presidência, ela pelo menos tem uma equipe. O que é essa equipe? Quem são essas pessoas? Seu presidente, seu vice-presidente, pode ser um diretor financeiro, ou vice-presidente 1 e vice-presidente 2. Pelo menos você tem 3 pessoas aí.
e você faz tudo no projeto, por quê? Aí você fala, não, mas eu tenho que ganhar um salário porque eu faço tudo. Então, se você vai ganhar, as outras duas também vão ganhar, porque os direitos são iguais. Entendeu? Aí a pessoa me questiona, ué, mas como assim? Então, antes da gente falar que a gente quer um salário, antes que a gente falar que a gente faz tudo, antes da gente falar que a gente faz acontece no projeto, a gente tem que ler o que faz o presidente de um projeto. Eu vou dar exemplo para vocês de, como eu falei, dei uma olhada, tem vários estatutos que eu vejo aí, que eu converso com as pessoas, que eu faço o trabalho, e aí eu vi o que faz o presidente, a presidência, aquela equipe, ali, a direção. Aí eu falo, direção, ele faz o quê? Ele promove a imagem da organização. O que é promover a imagem da organização? Hoje a gente está num momento de crise. Você, como gestor, você falou nas suas redes sociais, falando que você precisa de recurso, como está seu projeto, como está a situação, se vocês precisam de recurso. Você fez isso? Está dizendo lá, dependendo do teu estatuto, ele diz que você tem que promover a imagem da instituição. O que é promover a imagem da instituição? É você ter alguém do teu marketing, da tua comunicação e falar assim, olha só, faz uma arte. Vamos pensar, identificar o que a gente pode fazer para cada vez mais a gente ter visibilidade. Isso é o seu trabalho. Segundo, projetar estratégias do trabalho para o alcance dos seus objetivos. Você faz isso? Não, Débora, então, eu tenho que ver outras coisas, porque essa é a sua obrigação. Você tem que projetar, você tem que planejar, você tem que imaginar. Por quê? Porque você tem que criar uma organização clara, uma organização realmente com foco, e aí eu falo, onde a sua organização, ela cria, ela organiza a gestão executiva. E o que é essa gestão executiva? Tem pessoas abaixo de você, um administrador, um financeiro, pessoas abaixo de você, onde você vai delegar as coisas. Você está ali para assinar documento, para rever documento, para convocar reuniões, para supervisionar. Esse é o trabalho da direção. Então, eu pergunto para você, você tem que estar 48 horas, 44 horas dentro do projeto? Você faz 44 horas isso que eu estou te falando? Às vezes não. Às vezes as pessoas estão o quê? Ministrando aula, correndo a captação de recursos, correndo para fazer isso, fazendo uma porção de coisa. E a questão é, a gente às vezes faz um monte de coisa, mas será que eu preciso receber um salário para fazer isso? Porque às vezes eu nem faço isso de verdade. Entendeu o sentido da coisa? Mas eu não estou aqui questionando se faz ou não faz. Eu estou fazendo vocês pensarem se, como um gestor, como um dirigente, vocês devem receber o salário pelo dirigente ou receber pelo trabalho que vocês fazem sem ser dirigente. Entendeu? Deixa eu ver aqui que o Fábio falou uma coisa. Pensei que o ideal é uma remuneração que pagasse pelo menos o custo, não para ter lucro, mas para sobreviver e permitir manter o projeto. Neste sentido, existe um salário mínimo? Então, eu vou entrar nisso agora, Fábio. Vamos começar agora a entrar no contexto da lei, porque esse é o objetivo aqui. Era só para vocês pensarem um pouco, se questionarem e pensar até como o Fábio já deu uma questionada aí. Então, assim, gente, agora a gente vai começar o assunto polêmico. Então, assim, antes de vocês começarem o assunto polêmico, gente, curta, compartilhem, falem aí comigo, façam as perguntas que a gente vai começar agora a pesar da situação. Então, vamos pensar. A gente fala do terceiro setor. Eu falo para vocês que a gente tem leis. A gente tem leis específicas. A gente tem leis atuais. Então, a gente vai começar um pouquinho voltando atrás. As pessoas perguntam muito o tempo todo para mim, Débora, eu vou poder pagar meus dirigentes? Aí eu falo para você, olha só, a gente hoje tem uma lei que é o marco regulatório que está fazendo tudo que está mandando, a gente tem que olhar que ele tem que ser o nosso livrinho de bolso. Mas eu vou falar do marco regulatório daqui a pouco. Eu vou voltar um pouquinho. Antes, a gente pensava, eu vou pagar meu dirigente, eu tenho que ter uma certificação. Eu tenho que ter aquela certificaçãozinha, aquele títulozinho ali do OCIP, que é o quê? Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, que era especificamente para o quê? Para que eu pudesse, organização, ter um convênio com o Estado. E esse convênio poderia ser municipal, estadual ou federal. Ok? Então, a minha organização, ela ganhava, ou melhor, eu pleiteava um título de OCIP. Tá? Então, aí eu poderia, nesse título, dizer, você vai poder ter o convênio com o governo, que hoje ainda existe o termo convênio, mas é mais direcionado para o SUS, tá? É para a área de saúde. Então, só para vocês saberem, é uma
um adendo aqui para vocês, mas em compensação a gente tem que pensar nesse contexto. A gente fazia o quê? Essa parceria para entrar com convênio com o Estado e para a gente poder remunerar os nossos dirigentes. E aí a gente tem a lei, que é a 9.790, de 99, que é a lei da OCIP. Show? Aí a lei da OCIP, gente, ela fala para a gente sobre remuneração, ok? Então, assim, o que ela fala sobre a lei da remuneração? A possibilidade de instituir remuneração para os dirigentes da entidade, que atuem efetivamente na gestão executiva e para aqueles que ela prestam serviço específico, respeitando em ambos os casos os valores praticados pelo mercado. O que ele está dizendo com isso? Olha só, não é porque você pode pagar que, tipo assim, a pessoa recebe 3 mil reais, você vai pagar 10. E aí, eu gosto muito de falar isso, e as pessoas têm que pensar nisso também, porque, como eu disse, a gente tem um projeto, a gente tem que ser o mais legal possível, a gente tem que estar conhecendo o que a gente está fazendo. A gente teve o escândalo aí, que eu gosto muito de trazer os escândalos para vocês também ficarem cientes e estarem pesquisando aí. A gente teve escândalos aí das OCIPs, das ONGs, vou falar das ONGs, que foi em 2000 e acabou em 2013, acabou em 2010, uma coisa assim, mas vocês podem procurar escândalos, como se fala, CPI das ONGs. E aí vocês vão ver, foi esse caso aí. E a lei veio mudar um pouquinho em relação a isso, que aí foi com o tempo. Mas assim, as CPI das ONGs, elas falavam os desvios de verba, os salários extraordinários que eles botaram, o cara ganha 7 mil reais para ser presidente, então a gente vai pagar 25. Então as pessoas pensaram o quê? Vou tirar o título, vou fazer um projetinho com o governo, vou mamar na teta do governo, como todo mundo fala. E aí aconteceu o quê? Foram mamando na teta do governo, porque podia ter pessoas da administração pública, podia ter esse contexto todo aí. E aí aquela coisa, né? Sujeira, sujou uma porção de organização porque esses caras sujaram a gente. Mas aí, só para a gente entender, a gente tinha uma lei dizendo, com esse título você remunera os seus dirigentes. E aí, o que fez? Uma opção de organização tentou tirar o título de OCIP, que não é fácil. Vocês podem dar uma olhada, e aí, no Ministério Público lá, para ver como se tira o título da OCIP, vocês podem botar lá, pesquisar como tirar o título da OCIP, e ele vai falar que você tem que ter 3 anos de CNPJ, tem todo um contexto, mas eu falo, para mim não faz diferença nenhuma hoje, porque a gente tem o marco regulatório, e ele dá muita asa aí pra gente, tudo que pode ser feito como se fala, nessa lei, a gente pode fazer no marco regulatório. Só para vocês ficarem cientes. Então, a gente tinha aí a lei 9.790 dizendo que você pode remunerar o seu dirigente, mas apenas com esse título. E vocês podem fazer a parceria com o poder público. Bum, explodiu, opa, dá para remunerar. Só que, gente, nenhum momento dizia que a gente não podia. Nenhum momento diz que a gente não pode. Essa é a questão. Não tinha uma lei dizendo que eu não podia, mas tinha uma lei dizendo que eu posso agora. Mas eu continuo falando o quê? Que continua dizendo uma lei que não está dizendo nada. Está dizendo ali, você pode remunerar e pode fazer parceria com o poder público. Mas eu posso remunerar as pessoas que eu quiser, porque a instituição é minha, certo? Só que aí, como eu falo, a remuneração, ela causa um impacto muito grande, porque a ideologia das pessoas, a concepção das pessoas é que uma organização da sociedade civil não pode pagar os seus dirigentes. Então, uma coisa que eu falo para vocês, a gente ainda vai falar um pouco mais sobre leis, é que a gente está falando aqui com leis federais, tá? A gente está falando aqui dessa lei que é federal, tudo bonitinho, mas a gente tem que também saber que quais estados que vocês estão, quais municípios que vocês estão. Eu posso dizer que eu falo isso, mas chegar dentro do seu estado, o seu estado não permitia. Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção em relação a isso. Eu posso, mas para você fazer um patrocínio com o município, você não pode. Aí seu estatuto está dizendo que você pode remunerar, e você já remunera seu dirigente. Aí, lá para aquele chamamento público, o cara diz que não pode. Aquele chamamento público específico, aí tu fala, eu não vou ter recurso público, mas eu fiz exclusivamente para ter recurso público, que não sei o que lá. Então, como eu disse, a gente tem que saber das leis. Não, a gente tem uma lei oficial, mas a gente tem os estados e o município que está abaixo dela. E cada estado e seu município, eles acabam também colocando uma lei dizendo que vai poder ou não vai fazer. E como eu disse, a gente ainda tem as empresas. Tem empresa que falam, não vou fazer patrocínio com uma instituição que paga seus dirigentes. Porque, na minha concepção, quem está dirigindo um projeto, ele está dirigindo porque ele quer. Ele está querendo mudar a sociedade, ele não está querendo ganhar um salário. Entendeu o sentido da coisa? Porque eu disse, as pessoas têm que entender o que a sociedade pensa. Não é o que você pensa em si. Hoje, a gente está moldando a sociedade. A gente está mostrando o que é o nosso trabalho.
E como eu estou falando para vocês o tempo todo, o objetivo é que vocês mostrem cada vez mais o trabalho de vocês. Mostrando que vocês fazem um trabalho, como vocês gastam, por que vocês gastam, qual o resultado que vocês têm, vocês vão fazer o quê? Show de bola. Então, eu posso fazer e cobrar o meu trabalho. Porque eu estou fazendo, então, eu vou ser remunerado. Ok? Então, a gente falou de uma lei lá de 99, que é a lei da OCIP. Aí a gente volta um pouquinho, vai passando um pouquinho, né, das leis. Aí a gente chega em 2009. Essa lei, que é a Lei 12.101, de 27 de 2009, é a lei do SEBAS, tá? O SEBAS é um certificado também federal, tudo direitinho, que ele dá alguns benefícios, como a gente já sabe. Se vocês não sabem, a gente tem uma aula falando sobre SEBAS. Se a gente não tem uma aula, eu vou falar sobre SEBAS também. Mas eu sempre falo, a gente tem os benefícios que o SEBAS dá, que é em relação a uma porcentagem do patrimônio, Gente, esqueci. É patronal, esqueci o nome. É da folha de pagamento, então ele dá um benefício na parte patronal. E aí tem algumas coisas a mais. Mas vamos falar só do SEBAS, só para vocês entenderem. Aí em 2009, o SEBAS fala, antes de 2009, o SEBAS falava, você não vai pegar minha certificação se você pagar seus dirigentes. Então não vai rolar. Aí o pessoal fazia o quê? Caraca, então não vou pagar meus dirigentes. Porque a lei está dizendo que eu não posso pagar. E eu quero a certificação que tem vários benefícios. Então não vou pagar meus dirigentes. Por que eu estou falando isso para vocês? Como eu disse, a gente tem que pensar onde a gente está. Se hoje eu não consigo captar muitos recursos financeiramente, eu pelo menos economizo no que eu tenho na minha instituição. E aí eu faço o quê? Eu vou ter as certificações para que eu possa ter benefícios. E através desses benefícios, eu vou deixar de gastar dinheiro. E por eu deixei de gastar dinheiro, eu vou poder empenhar mais esse dinheiro de economia no meu objetivo, que é a minha missão. Fechou? É assim que a gente pensa. Pelo menos é assim que eu penso. Aí isso é com vocês. Como eu falei, vocês têm que pensar sobre isso. Aí, o SEBAS veio em 2009 e mandou uma lei. Gente, para com isso. Vamos entender o terceiro setor. As pessoas lá trabalham. Tem muitas pessoas. Olha a economia, que não sei o que lá. Tem todo um contexto. Não é simplesmente, vamos pagar essas pessoas. E vamos pagar essas pessoas entre aspas. É aquela coisa. Vamos dar oportunidade para essas pessoas porque elas também estão fazendo um trabalho show de bola, que é mudar a sociedade. E aí veio, no artigo 29, tá, gente? Ele fala assim, entidade beneficente, tá? Na forma do capítulo 2, fará jus à isenção de pagamentos dos tributos que trai o artigo 22, 23 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991. Aí ele volta falando sobre essa lei. Aí ele bota número 1. Aí eu só vou ler o número 1, tá, gente? Não percebam seus dirigentes, conselheiros, sócios, instituidores ou beneficiários remuneração, vantagens ou benefícios, direto ou indiretamente, por qualquer forma de título em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos. Então, assim, eu estou dizendo que é para você que você não vai receber salário. Aí ele vai e bota ali, exceto no caso das associações de assistências ou fundações sem fins lucrativos, cujo os dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva. O que ele está dizendo aí? Que você pode pegar meu título se você pagar seu dirigente. Agora, eu não vou deixar de... Eu estava em 2000, até 91, eu não deixava. Até 91, não. Até 2009 ou 2008, eu não deixava. Mas a partir agora, de 2009, eu te permito pagar seus dirigentes, você vai continuar tendo certificado e tendo os benefícios. Opa, já vi vantagem, então vou remunerar meus dirigentes. Então, o que eu estou te falando? Olha aí, passando os anos, as leis fortalecendo o pagamento dos dirigentes. Então, a certificação já liberou a gente. Tendo SEBAS, eu já ganho benefícios. Ok? Aí passou, fiz lá. Aí chegou o marco regulatório, que é a nossa lei oficial. Aí o marco regulatório diz assim, não, já é. Artigo 6, tá, gente? Artigo 6. Não percebam, tá? Seus dirigentes, conselheiros, sócios, Aí ele começa a falar. Aí chega num ponto que, como eu disse, a gente tem que pensar. Tá, entendi. Você falou uma opção de coisa. Mas olha só, eu vou dar só uma dica para vocês pesquisarem também, para a gente começar a argumentar aqui. Quando vocês olharem a lei, vocês entram no Google, abra a lei 14.000.
Lei 13.019 de 2014. Aí vocês clicam, né? Vocês vão fazer a pesquisa, tá? Ctrl F. Aí procura assim, remuneração dirigentes. Não aparece na lei. Não aparece. É isso mesmo, não aparece remuneração dos dirigentes. Não tem essa opção. Aí a pessoa fala assim, como assim não tem essa opção? Mas se na lei está dizendo que a gente pode fazer parceria, como que não tem, Débora? O que eu estou dizendo para vocês? A lei, ela não diz isso. A lei diz que ela vai pagar a equipe técnica. Aí eu falo, a gente sempre tem que entender a lei. O objetivo geral é entender aonde nós estamos, entender o que as pessoas querem, entender o sentido da coisa, tá? Então, vamos lá. Artigo 46, tá? Do MIROSC, do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, que é o 13.019. Ou, se vocês quiserem botar que fez essa mudança, tá? Que está na lei agora, que vocês podem ver a lei 13.019, mas a mudança veio com como se fala? As alterações, que foi a lei 13.204 de 2015. Então, ele fala assim, como eu falei, artigo 46. E aí vocês vão pensar e junto aqui a gente vai trabalhar esse artigo, tá, gente? Olha só. Poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vinculados à parceria. Então, a gente já está fazendo uma parceria com o poder público. A gente fez lá nosso projeto e a gente vai ganhar essa parceria aí. Remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoas próprias da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamento de impostos, contribuições sociais, fundo de garantia do tempo de serviço, o FGTS, férias, 13º, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas. Foi? É isso que ele fala. Só que a questão ele fala ali, plano de trabalho, inclusive do pessoal próprio da organização. Será que ele está dizendo que esse equipe, né, o plano de trabalho, que ele fala equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive do pessoal próprio da organização. Esse é o pessoal próprio da organização, ele quer dizer que eu vou pagar meu dirigente ou não? Porque ele não está dizendo exclusivamente dirigente. E dentro da própria lei, em nenhum momento ele fala sobre dirigente. Ele fala sim sobre dirigente, tá, gente? Ele vai falar que dirigente é a pessoa que vai assinar o documento, esse tipo de coisa. Mas ele não fala remuneração de dirigente. Por que eu estou te falando isso? Porque quando eu falei da lei da OCIP, a lei da OCIP especifica remuneração dos dirigentes. O marco regulatório não diz isso. A questão é, pode ou não pode? Entendeu o sentido da coisa? A gente pode questionar. Ah, mas a lei 46 diz isso. Mas eu posso questionar para você que ela não diz isso. Você pode ver de uma visão e outra pessoa pode ver de outra. Então, para a gente pensar bem, cada um tem a sua visão, cada um tem a sua perspectiva em relação a esse artigo. Então, é um artigo que a gente vai fazer questionar e a gente pode ou não conseguir a parceria. Ou melhor, não é que pode ou não conseguir a parceria. Pode conseguir a parceria, mas não vai pagar o dirigente. E aí a questão é, eu fiz a parceria e não vou ganhar meu salário? Você está lá só para assinar. E aí eu falo para você, eu disse para você o quê? Que o nosso documento maior, a nossa lei oficial dentro da nossa instituição é o nosso estatuto, não foi? Então, dentro do nosso estatuto tem que constatar o que eu posso ou deixo de fazer. E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês em relação a vocês terem no estatuto de vocês e até mesmo para a gente parar para pensar. Por que parar para pensar? Como eu disse, o nosso estatuto é ele que vai falar o que eu posso ou não posso fazer. Então, assim, eu trouxe alguns modelos, não de estatuto em si, só os artigos que estão falando exclusivamente em relação à remuneração de dirigente. Então, assim, de uma instituição eu tirei isso, da organização. Então, é o capítulo da organização que fala. Então, a organização, ela é composta, tá? Assembleia Geral, presidência, conselhos. Então, lá, dentro do nosso estatuto, vai falar o que é a Assembleia Geral, o que é a presidência, o que ela faz, o que ela deixa de fazer e como ela é composta. E conselhos. Aí, no finalzinho do parágrafo único, ele bota assim, nenhum dos cargos que constitui a organização nesse estatuto serão remunerados e não haverá qualquer tipo de atribuição de vantagem de qualquer espécie.
O que ele está dizendo ali? Que nenhum dos conselheiros e ninguém da presidência vai receber um salário. Não vai, fora de cogitação. E eu te dou um exemplo. Como eu disse, eu trabalhei mais ou menos 8 anos num projeto. E a minha presidência, que era a direção, como a gente falava, a nossa direção, e os conselheiros não recebiam salário. E como eu disse, exemplo maravilhoso que eu dei agora para vocês, que foi até anterior, e dessas pessoas, a direção em si só ia na instituição 2 vezes na semana. E 2 vezes na semana de tarde. Ou quando tinha reuniões que a gente marcava, porque vinha um patrocinador, alguém assim, a gente marcava exclusivamente, olha, 11 horas da manhã, 10 horas da manhã, porque a gente ia falar com o patrocinador. Mas a direção aparecia na instituição 2 vezes na semana. Ou aparecia o vice-presidente, ou aparecia uma outra vice-presidente, ou um dia aparecia às 3 na parte da tarde. Aí eu falo, qual foi a carga horária dessa direção? E aí a questão é, por isso que a gente fala em relação a ter um trabalho voluntário. Por quê? Porque essa pessoa trabalha e ela só está ali para ver a documentação da instituição. Ela não está ali para apagar incêndio, como muitas pessoas nos projetos fazem. Eu sou gestor, mas eu capto recurso, eu vou me capacitar, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer reunião. Ele faz muito mais do que ele deveria fazer. Como eu disse, a obrigação da presidência, dos diretores, é um trabalho em equipe, que são 3 pessoas, no mínimo, não, 3 pessoas, 2 no mínimo, né? 2 pessoas no mínimo, e entre essas 2 pessoas, ela tem uma coisa específica para fazer. Se você está apagando incêndio, a culpa não é, vamos dizer assim, minha, ou do João, ou do Pedro, ou da lei, que está dizendo que só porque você está apagando incêndio, você tem que ser obrigado a receber o salário. E como eu disse, não tem lei que diga que você não possa. Mas a diferença é, como a sociedade pensa? Será que eu vou conseguir recurso naquela empresa quando ela olhar meu estatuto e diz que eu pago meus dirigentes? Será que eu vou conseguir um patrocínio? Ou eu vou conseguir aquele fundo no meu estado, no meu município, que diz que não pode aceitar instituições que pagam seus dirigentes? Então, isso a gente tem que prestar atenção. Aí, como eu falei, eu vou trazer alguns modelinhos para vocês. E aí, outro modelo em relação a essa parte de pagar dirigente. Do patrimônio. Então, era o capítulo do patrimônio no estatuto. Aí ele bota assim, parágrafo único, a organização X poderá remunerar integrante do seu corpo associativo, que atue efetivamente prestando-lhe serviços específicos. Ok? Parágrafo único. Os membros da diretoria da organização X não farão jus a qualquer remuneração, nem poderão utilizar a entidade para fins profissionais ou comerciais, que envolva benefícios próprios. Então, ele está dizendo aqui, olha só, quem são os meus associados? Isso está escrito no estatuto. Então, os meus associados, eu posso deixar essas pessoas serem remuneradas, ser uma assistente social, ser um psicólogo, ser um artesã, isso eu posso. Mas, em compensação, o dirigente não. Ele está dizendo ali que ele não pode. Não pode. Está dizendo que, e se ele fizer alguma coisa para benefício próprio, está errado. Isso é um outro estatuto. Aí a gente vai trazer um outro estatuto, olha aí, ó. Exemplo, dos órgãos. Aí ele fala, são órgãos da associação com poderes conferidos por este estatuto. Assembleia Geral, Conselho Fiscal e Conselho Diretor, ok? Aí ele fala, o cargo de presidente, Conselho Diretor e presidência de Conselho Fiscal da associação serão preenchidos por eleição e exercido gratuitamente. Gratuitamente. Foi das disposições gerais e finais. O que ele disse aí? Que o cargo de direção e de conselho não vão receber salários. Artigo 54 desse mesmo estatuto. Os ocupantes de cargo de diretoria e dos conselhos, assim como os seus sócios institucionais, beneficiários ou equivalente, não podem receber diretamente ou indiretamente por qualquer forma de título em razão das competências, funções, atividades que lhes serem atribuídas quaisquer vantagens, remuneração ou benefícios. Então, ele fortaleceu, ele confirmou que não pode receber salário. Fechou? Aí vem um exemplo para vocês. Dos regimes financeiros. Haverá a possibilidade de se instituir remuneração para os dirigentes da entidade, a que atuem efetivamente na gestão executiva e para aqueles que ela prestam serviços específicos, respeitando, em ambos os casos, os valores praticados pelo mercado, na região correspondente à sua área de atuação.
Ele acabou de dizer que você pode receber. Acabou de dizer isso para você. Isso está no seu estatuto. Se eu estou dizendo no meu estatuto que eu posso fazer isso, eu posso. Como eu disse, a gente falou do 3 do estatuto que não permitia que a instituição remunerasse os seus dirigentes. E eu acabei de dar um exemplo que um colocou. Pode fazer isso. Outro estatuto, parágrafo 1º, a instituição remunerar seus dirigentes, que efetivamente atuem na gestão executiva, e a eles que lhe prestem serviços específicos, respeitando, em ambos os casos, os valores praticados no mercado e nas regiões onde exerce suas atividades. Aí eu falei uma coisa para vocês bem legal, se vocês prestarem atenção. Quando eu li esse pedacinho exclusivo, atuem efetivamente na gestão executiva. Quando eu falei para vocês lá em cima o que é a obrigação de um dirigente, da presidência de um projeto, uma das funções, né, uma das atribuições era escolher os cargos executivos. Então quer dizer o quê? Que eu não posso ganhar salário como presidente, mas eu posso exercer uma função na instituição. Essa é a questão. Entendeu? A gente, para fechar dos 2 ângulos, eu quero ganhar recurso público. E, como eu disse, no artigo 46, ele não diz que ele está falando que ele vai pagar o dirigente, ele está falando que vai pagar a equipe técnica. E vai pagar algumas pessoas dentro da instituição, mas não disse explicitamente pagamento de dirigentes. Ok? A gente tem que pensar nas leis do nosso estado, do nosso município, e também nos patrocinadores, pessoa jurídica e algumas pessoas físicas, que elas ainda têm a concepção de que as pessoas que estão dirigindo uma instituição, que estão na administração de uma instituição, não devem receber o salário. Mas não quer dizer que eu, como dirigente, eu, como gestora, eu, como presidente, não receba. Mas eu, como assistente social, equipe técnica, eu posso receber. Essa é a diferença. Que muitas pessoas não entendem. Você está presidindo, o que eu disse, você está presidindo, que pode ser 2 anos, 3 anos, 4 anos. Você está ali para assinar documento, você está ali para fazer reuniões, você está ali para organizar e planejar o trabalho da instituição, onde ele possa atingir da melhor forma possível. Mas você tem o seu trabalho, pode ser fora da instituição, ou pode ser dentro da instituição, como uma assistente social, como uma psicóloga, como uma gerente administrativa, como uma professora, como uma coordenadora pedagógica. A diferença é, os horários não podem bater. Como assim, Débora? Eu posso ser presidente do projeto Fundação Débora Quero Ser Feliz. Eu posso ser presidente. Eu sou o quê? Coordenadora pedagógica. O meu contrato de trabalho dentro do projeto Débora Quero Ser Feliz é de coordenadora pedagógica 24 horas. Que horas que eu posso exercer a minha função de presidente? A instituição fica aberta 44 horas. Eu trabalho 24 horas. A minha carga horária é 24 horas. Eu tenho 20 horas para exercer a minha função de presidente. Eu estou ganhando por uma coordenadora pedagógica. Eu não estou ganhando como presidente. É isso que vocês têm que entender. Esse é o pulo do gato. Então, quando eu for fazer um projeto para fazer parceria com o poder público, ele não vai pagar o dirigente, ele não vai pagar a Débora como presidente. Ele vai pagar a Débora como coordenadora pedagógica do projeto Débora Quero Ser Feliz. Se eu penso em um dia viver do projeto, que a gente não pode pensar nisso, porque, como eu disse, você não vai ser gestor o resto da sua vida. O projeto, ele é um legado. Você pode ser presidente hoje, no seu estatuto pode dizer, olha, a presidência é de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, vai ter chapa. Vai ter chapa. Quer dizer o quê? Que esse ano você pode ser presidente. Daqui a 3 anos pode ter outros voluntários disputando a presidência e eles vão ganhar. Aí você, como eu disse, você fala, mas o presidente ganha um salário, eu vou ficar desempregada agora? Então, gente, a gente tem que parar de pensar que o projeto é uma forma da gente ganhar recurso, uma forma de pagar o nosso salário. Vou ganhar como presidente. A gente vai ganhar como profissional. Profissional que eu digo, assistente social, pedagoga, psicóloga, assistente social, professor,
assistente administrativo, você vai ganhar desta forma, não como um presidente de um projeto. Então, como eu vou fazer isso, Débora? Esse vai ser o parágrafo do seu projeto. É isso que você tem que escrever no seu estatuto. Parágrafo único. A instituição remunerará seus dirigentes que efetivamente atuem na gestão executiva. Gestão executiva não quer dizer que você é dirigente, não quer dizer que você é o presidente. Você está numa gestão executiva, você está executando alguma atividade dentro do projeto que não é necessariamente presidente. E aqueles que lhe prestem serviços específicos. Entendeu o sentido da coisa? Eu não vou estar recebendo como dirigente. A minha instituição continua não pagando o presidente. Mas, quem sabe um dia ela possa pagar. Mas eu estou efetivamente trabalhando como uma pessoa dentro do projeto. Como uma psicóloga, como assistente social. Aí sim, a gente não embate em relação para as pessoas dizendo que o projeto social não paga dirigente, ele não está pagando. Não estou mentindo. Mas eu trabalho como uma assistente social. Débora, pode? É errado? Gente, tá errado? A lei está dizendo que não pode? Acabei de ler a lei para vocês. Eu estou dizendo o quê? A gente tem que saber onde a gente está. A gente tem que conhecer as leis do nosso setor. A gente tem que saber o que a gente pode e não pode fazer. Isso não é burlar? Não, gente, isso não é burlar. Como eu disse, um presidente de uma instituição, ele não fica 24 horas dentro do projeto. É vocês que fazem muitas coisas que não deveria. Normalmente, o gestor ele só vai assinar documento. Ele dá o seu nome para falar, eu sou responsável legal para sua instituição. Eu estou aqui como responsável. Uma coisa que as pessoas esquecem muito é que, esses dias aí eu estava falando, esse mês, estava falando com uma pessoa, uma coisa que a gente tem que também entender. Instituições familiares. Vou fazer um projeto Débora, Quero Ser Feliz. Exemplo para vocês, tá, gente? É já para ser feliz. Fundação Débora Quero Ser Feliz, ela tá ali trabalhando com as pessoas, que não sei o que lá, e aí, de repente, ela faz o quê? Olha só, eu vou chamar meu pai, a minha mãe, meu tio, minha cunhada, e a gente vai fazer o projeto Débora Quero Ser Feliz, e os dirigentes vão receber, tá? Eu sou presidente, eu vou receber como presidente, fulaninho vai querer receber como presidente, vice-presidente, blá, 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 pum. Só que, gente, a lei diz que não pode. E aí eu falo, como assim, Débora, a lei diz que não pode? Que negócio é esse? Você já estava falando que a lei podia. Traz esse negócio aí direito. Então, assim, como eu disse, a gente tem leis. As leis falam as coisas pra gente. Se a gente não souber as leis, a gente fica preocupado com a situação. Então, assim, a lei 12.101, que é a lei lá do que eu falei para vocês, do SEBAS, a lei do SEBAS, ele fala exclusivamente, e aí se vocês também foram procurar também, em relação a isso, eles falam assim, olha só, parágrafo 2º, tá? Esse parágrafo 2º também é do artigo 29. Parágrafo 2º. Nenhum dirigente remunerado poderá ser cônjuge ou parente de até 3º grau, tá? Inclusive a fim de instituidores, sócios, diretores, conselheiros, beneficiários equivalente da instituição que trata. Ele está dizendo o quê? Para você não ficar burlando o sistema e botar sua mãe, sua avó, sua tia, sua prima na direção e para todo mundo ganhar um salário legal, eu vou falar que não pode fazer isso. E aí, como eu falo, Débora, eu conheço o projeto que é feito por mãe, tia e avó. Aí eu vou questionar. Você leu o estatuto? Se o estatuto diz que não pode pagar dirigente, o dirigente pode não estar recebendo. Porém, o tio, a avó, a mãe são funcionários da própria instituição. E aí, eu estou dizendo o quê? Que presidente, vice-presidente e conselheiros, eles não recebem. Porém, assistente administrativa, a coordenadora pedagógica, o médico, não sei quem, eles recebem. Pode, Débora? Pode, gente. A lei está dizendo que eu não posso ter dirigentes remunerados, nem tem pessoa que funda, nem sócios, nem diretores, nem conselheiros, nem benfeitores. Mas se eu estou dizendo que eu estou pagando funcionários, não, eu não posso dizer que eu não estou podendo. Eu estou falando que os cargos de direção, eu não posso ter parentesco com as pessoas.
Mas, como eu digo, nada de trazer a tua família toda para dentro do projeto. Mas tem, gente. Como eu digo, a lei, ela diz as coisas pra gente. E o nosso estatuto tem que dizer as coisas pra gente. A gente tem que estar juntinho com a lei. Se a gente não tiver, cara, desculpa. Você vai continuar perdido e vai continuar falando as coisas aí. Vai falar, o fulano disse que poderia fazer tal coisa. Ok? Então, só para vocês ficarem cientes. Então, assim, agora que vocês já sabem as leis que eu botei para vocês, já sabem em relação ao marco regulatório, como eu disse para vocês, vocês podem procurar lá no pesquisa, saber o que está escrito sobre em relação a dirigentes, sobre remuneração. Vocês não vão ver escrito explicitamente como é a remuneração de dirigente que não tem, ele vai falar de equipe técnica, tá? E de pessoas da instituição, mas ele não fala exclusivamente, não diz especificamente quando vai ter ou não essa remuneração. Então, a gente trabalha com o contexto, tá? Escrito bonitinho, igual a lei da OCIPA, porque esse parágrafozinho que eu dei para vocês, do parágrafo único, é possível pagar a remuneração, é idêntico da lei da OCIP, que ele está te dando as possibilidades. E segundo, você não vai se pagar o dirigente, mas você pode ser um funcionário da instituição. Você só não pode bater os horários. E como eu disse, o que não falta são projetos que fazem isso. Não estou burlando nada, eu estou fazendo pela lei, eu estou exercendo a minha função, sim, como dirigente, como presidente, e também estou, sim, com a minha função profissional como um gestor. Gestor não, pode ser um gestor, pode ser um gerente administrativo, pode ser um coordenador pedagógico, só não pode confrontar os horários, porque aí você não é capaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo que você é uma só. E aí, se você fizer essas duas coisas ao mesmo tempo, aí, desculpa, você está errado, você está contra a lei e, mais uma vez, uma pessoa sujando o contexto do terceiro setor. Então, não quero mais falar com você. É assim, sou igual criança pequena. Então, é só para vocês entenderem. A lei está aí, eu disse para vocês que não tem nada escrito dizendo que não pode, só que a gente sempre tem que pensar nas outras leis que gerem, né, municipal, estadual, que a gente falou sobre a lei federal em si, mas a gente tem que ver as leis dos nossos municípios, dos nossos estados, e segundo, a gente também tem que pensar com a cabeça das pessoas que vão doar para o nosso projeto. Porque se elas dizem que não tem que aceitar remunerar os dirigentes, a gente vai falar, ok, não remunera o presidente, o vice-presidente e o outro vice-presidente, sem problema nenhum, mas eu vou receber como uma administradora, eu vou receber como uma psicóloga, eu vou receber como uma professora, porque eu não vou deixar de trabalhar, porque como aquela coisa, eu estou trabalhando, eu preciso pagar minhas contas, como qualquer outra pessoa, ainda mais que eu fico 30 horas dentro de um projeto. Então, aquele é meu meio de sustento, e não está contra a lei. Ok? Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês. Como eu disse, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem, Débora, entendi, mas eu estou com uma dúvida ainda, pode mandar aí no privado, fazer a pergunta de vocês. Agradecer pela presença. Como eu disse, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, critiquem. Gostaram, compartilhem, comentem. E aquela coisa, se não gostou, critica aí, porque a gente vai fazer o trabalho cada vez melhor, porque as críticas são construtivas aqui pra gente.